Alerta de treta familiar. Irmão brigando por herança. Amigo puxando tapete. E a gente pensando que isso é coisa de 2025? Amigo, amiga, a primeira treta por causa de grama, literalmente, está na Bíblia. Abraão e Ló, prestes a se separar por causa de pasto para boi. E a escolha mega errada de um deles ia quase destruir tudo. Quer saber como uma discussão besta ensina a fazer escolhas que não arruinam tudo? Segura que o Palito da Fé vai te contar. Salve, salve família! Eu sou o Palito da Fé e meu trabalho é contar histórias antigas com humor e muita verdade. Porque às vezes a gente fica ansioso, com medo de escolher errado, né? E essa história é um remédio para isso. Hoje, Abraão versus Ló, a origem da treta. Mas calma, antes do soco vem aquele momento awkward. A treta começa com um problema de riqueza. É isso mesmo. Abraão e Ló tinham tantos bichos, tantas ovelhas, que os pastores deles começaram a brigar. Imagina a cena. Ei, seu boi tá comendo minha grama. Não, sua grama invadiu o meu boi. Uma confusão dos tempos antigos, mas que a gente vê até hoje no trânsito ou na fila do pão. E Abraão, o tiozão da paz, detestava clima de briga. Ele chamou Ló e deu uma lição de maturidade. Não vamos brigar. Escolha qualquer lugar. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Mano, que atitude é essa? Quem tem essa coragem hoje em dia? Abraão confiava tanto em Deus que não precisava ganhar na discussão. E Ló, hein? Ló olhou para tudo aquilo, com os olhos brilhando que nem criança em loja de doce. Sua visão foi: uau, o Vale do Jordão é irado. Tudo verdinho, água fresquinha. Parece aqueles resorts all-inclusive que a gente vê no Instagram. É minha chance. Ele não pensou duas vezes. Tio, vou para lá. Escolheu o que parecia ser o melhor. A grama do vizinho era literalmente a mais verde. Agora me diz aí, com toda a honestidade, se fosse você na pele do Ló, teria feito a mesma coisa? Escolher o lugar que parece mais vantajoso? Ou confiaria em Deus como Abraão e deixaria o outro escolher primeiro? Conta aqui nos comentários, eu preciso muito saber. O plot twist é que a escolha perfeita do Ló estava prestes a virar o maior pesadelo da vida dele. Então Ló armou sua tenda e foi seguindo em frente, cada vez mais, até chegar bem pertinho de Sodoma. E a Bíblia dá um detalhe muito importante. Os homens de Sodoma eram perversos e pecavam muito contra o Senhor. Ou seja, Ló trocou a paz pelo parte errado. Ele escolheu o visual, não o conteúdo. Quantas vezes a gente faz isso? Aceita aquele job que paga bem, mas suga a alma? Ou aquele relacionamento lindo por fora, mas vazio por dentro? Enquanto isso, Abraão ficou na terrinha mais simples, mas com o coração leve. E aí veio a recompensa. Deus apareceu para ele e disse: olha para onde você está. Olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Tudo isso eu vou dar para você e para os seus descendentes. Abraão não precisou brigar. Quem confia em Deus sempre ganha no longo prazo. E não deu outra. A escolha perfeita de Ló logo mostrou sua cara feia. Sodoma era não só pecaminosa, mas também alvo de inimigos poderosos. Vários reis se uniram e, plim, declararam guerra contra Sodoma e suas cidades vizinhas. De repente, aquele resort paradisíaco se transformou no pior campo de batalha possível. Ló, que só queria paz e pasto verde, se viu no meio de uma guerra que não era sua. E aí, me diz, o que você acha que aconteceu com o Ló? Ele virou guerreiro da noite para o dia? Fugiu correndo ou foi capturado?
Surpresa, porque é exatamente isso que aconteceu. Os reis venceram, saquearam Sodoma e levaram todos como prisioneiros, incluindo nosso amigo Ló. E agora, quem vai salvar o Ló dessa enrascada gigantesca? O exército? Não. Quem vai resgatar ele é exatamente aquele que ele deixou para trás. Mas isso é história para o próximo episódio. Mas é claro que a notícia chegou até Abraão. Imagine a cena. O tiozão da fé tomando seu chazinho de camomila. Recebe a notícia de que o sobrinho foi capturado. Mas Abraão não surtou. Ele não gritou, "Eu avisei!" Ele agiu. Reuniu seus melhores homens, treinados e leais, e partiu numa missão de resgate digna de filme de ação. Bem, eles perseguiram os exércitos inimigos e, num ataque estratégico de madrugada, Abraão e seus tropas caíram sobre eles. Foi tão rápido e inesperado que os inimigos entraram em pânico total. Abraão, o cara pacífico, virou um general relâmpago para salvar a família. Isso que é amor. E assim, Ló foi resgatado. Ei! E lá estava Ló, salvo pelo tio que ele havia deixado para trás. Que cena emocionante, gente! Mas a história não acaba aqui. Na volta, acontece um encontro muito especial. O rei de Sodoma e Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, vão ao encontro de Abraão. Melquisedeque abençoa Abraão e traz pão e vinho. Simbólico demais. É Deus confirmando: você fez certo, Abraão, eu estou com você. Enquanto isso, o rei de Sodoma só queria saber dos bens. Devolve as coisas e fica com o resto. Mas Abraão foi firme. Nenhum fio de linha. Ninguém vai dizer que foi o rei de Sodoma que me enriqueceu. Ou seja, a honra vem de Deus. E aqui vem a grande lição. Depois de toda essa aventura, onde será que Ló foi parar? Você acredita? Ele voltou para Sodoma. O cara foi capturado, resgatado, viu o poder de Deus agindo através do tio e, mesmo assim, retornou para o lugar que quase foi seu fim. É a prova de que às vezes a gente insiste no erro, mesmo vendo sinais claros de perigo. A gente se apega ao conforto, ao conhecido, mesmo quando faz mal. E Abraão? Continuou sua jornada, confiante de que a verdadeira segurança não está no lugar mais verde ou na cidade mais forte, mas na presença de Deus. Enquanto Ló escolhia o melhor com base no que via, Abraão escolhia o melhor com base em quem confiava. Essa é a diferença que muda tudo. Agora, 3 curiosidades que vão deixar você de queixo caído. 1. O resgate relâmpago. Abraão perseguiu o exército inimigo por mais de 190 quilômetros a pé. Pegue só de leve. Isso é tipo ir de São Paulo a Campinas, correndo e lutando. Maluco ou focado? 2. Os 318 homens. Abraão tinha apenas 318 homens treinados. Os exércitos inimigos? Provavelmente milhares. Isso que é confiança na vitória divina. 3. Melquisedeque misterioso. Esse rei sacerdote aparece do nada, abençoa Abraão e some. Alguns teólogos acreditam que ele foi uma aparição especial de Jesus no Antigo Testamento. Mind blown! Sabia que essa foi a primeira guerra registrada na Bíblia? E adivinha quem venceu? O lado que tinha Deus como general. Então, qual é a moral da história? Ló escolheu o que parecia bom e quase perdeu tudo. Abraão escolheu confiar em Deus e ganhou tudo. A próxima vez que você tiver que escolher entre o fácil e o certo, lembre-se, Deus não erra o endereço. Sua bênção vai te encontrar onde Ele mandar você ficar. Ló voltou para Sodoma? Sério? E agora vai acontecer uma coisa que ninguém está esperando. O que acontece quando Deus decide destruir uma cidade? E por que Abraão vai fazer uma barganha divina maluca? Não perca o próximo vídeo. Curte, salva, compartilha e ativa o sininho.
Comenta fé em palito se você confia nas escolhas de Deus. Fé forte!